Olá, gente linda do meu coração. Bom dia com muita alegria. Bom dia, meus amados. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E gratidão ao Senhor por mais essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu, o privilégio de compartilharmos uma palavra motivacional. Hoje é uma palavra, mas não é motivacional assim, tipo só palavra jogadas ao vento, mas é realmente o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas através da fé, da ousadia, da coragem, através de não entulharmos, né? Não esquecermos dos nossos sonhos, não entulharmos nossos projetos, reavivar, né? Reacender uma chama dentro de nós para continuarmos no propósito de ousadia, de fé, de coragem, de viver o milagre do Senhor. Queridos, nosso título hoje fala sobre voltar a sonhar, volte a sonhar. E a palavra do Senhor está em Eclesiastes 11:4, que fala assim: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. O que quer dizer essa palavra, queridos? Que se nós ficarmos olhando para as condições climáticas, ou seja, para a economia do país, para a crise, para situações de bolsas de valores, para quedas da economia, nós nunca iremos plantar, nós não teremos coragem de investir, de fazer nada, nós ficaremos com medo de avançar, né? De fraquejar. Enfim, o que essa palavra nos diz hoje? Volte a sonhar, não olhe para o vento, para o tempo, para a situação, para as adversidades, para poder plantar. Queridos, em momentos difíceis da minha vida do meu esposo, momentos assim que nós não tínhamos condições de nada, dinheiro para nada, né? Eu não tinha um salário fixo, meu marido tinha um salário que não era nem 2 salários, um salário bem pequeno. E nós tivemos a ousadia em 2005, teve uma crise muito grande, né? E, aliás, desde que eu me entendo por gente, desde criança que eu ouço falar sobre economia, sempre dizia que o Brasil estava em crise, enfim, eu vira e mexe, falava-se de crise. 2005 teve uma crise bem grande. E em 2006 nós fomos valentes, corajosos, ousados, tomamos posse de uma terra, né? Tipo, fomos lá, declaramos que seria nossa em nome de Jesus. Eu não conseguia dar 7 voltas ao redor, mas é uma avenida hoje, né? Para a glória de Deus é nosso. Mas descíamos e subia, eu descia, subia, e ali eu profetizava, tomava posse daquela terra em nome de Jesus. E assim o Senhor nos deu aquele lugar, naquele ano muito difícil. E é lógico que nós tivemos dificuldades, adversidades. Nós batalhamos muito para conquistar aquela terra, mas o Senhor nos deu, né? Você vê que na história de Josué e Caleb, né? Na história lá da terra prometida, eram muitos e muitos e muitos que tinha a promessa, né? Da terra prometida, que sabia que existia a terra prometida, mas eles, com desconfiança, falta de fé, não entraram na terra prometida. Mas Caleb e Josué, com toda a fé e confiança no Senhor, entraram na terra prometida e viveram a abundância do Senhor. Então, querido, Senhor tem para todos nós, né, abundância, esta terra prometida, essa bênção, mas nós não podemos parar de sonhar, nós não devemos duvidar da grandeza de Deus para nos abençoar. O Senhor é o nosso Pai, Ele quer nos dar coisas grandes. Qual pai que não quer dar coisas grandes e especiais para os seus filhos? E Deus é assim conosco. Então, queridos, nós não devemos olhar para o tempo, para o vento, para a chuva, para as dificuldades, devemos olhar somente para Cristo. Se nós fôssemos olhar naquele tempo lá, né, que nós compramos em 2006, se a gente fosse fazer ali uma pesquisa de mercado para saber, olha, será que a gente pode trabalhar? Será que eu posso costurar aqui? Meu marido, será que eu posso lavar carro aqui? Será que é um bom lugar?
nós não teríamos ficado naquele lugar, não teríamos comprado aquele lugar, porque as pessoas diziam coisas negativas sobre, falavam, não, esse bairro não presta, só tem Zé Povinho, isso aqui nunca foi para frente, isso daqui só, olha esse terreno cheio de entulho, tudo bagunçado, nunca prosperou nada que se colocou aí. Nós não olhamos, não ouvimos nada disso, nós estávamos olhando só para Cristo. E nós dissemos, não tem problema, se só tem Zé Povinho, igual disseram, se o bairro é ruim, se não vai para frente, se é muito atrasado, nós vamos com Cristo à nossa frente, como Davi falou com o gigante lá, né? Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos e vou vencer esse gigante. Nós vamos no nome do Senhor dos Exércitos e vamos conquistar essa terra. E vai ser bênção em nome de Jesus. E assim foi, e louvado seja Deus por aquela terra maravilhosa que o Senhor nos deu. Tá lá. E quando foi 2009, crise novamente. E o Senhor assim também nos deu uma outra terra que tomamos posse. 2013, mesma coisa. Não estava se falando em crise, mas estava uma instabilidade gigante. Enfim, o Brasil sempre teve muitas instabilidades econômicas. Mas, queridos, nós não devemos olhar para isso, nós devemos olhar somente para Cristo, né? Não devemos ouvir vozes contrárias que querem nos parar, nos desanimar, né? Como muitos e muitos personagens da Bíblia tiveram situações negativas para eles desistirem, para eles pararem, para eles desanimarem e não alcançarem a bênção, a vitória. Mas nós devemos saber e ter a certeza que quando nós colocamos Deus na nossa frente, quando nós vamos no nome do Senhor Jesus, nós somos mais que vencedores, né? A palavra do Senhor, lá em Provérbios 24:10, fala que se nós fraquejarmos no dia das adversidades, a nossa força será pequena. Em outras versões fala, se nos mostrarmos frouxo no dia da angústia, a nossa força será pequena. Então, nós temos que ser fortes e corajosos. Temos que ir à luta, ir para cima, né? Não olhar o vento, o tempo, a dificuldade, mas devemos avançar no nome do Senhor Jesus, né? A nossa leitura de hoje fala assim: um dia alguém disse que nada é tão nosso quanto nossos sonhos. E sabe, quando estamos alinhados à vontade de Deus Pai, isso é uma realidade, porque Ele mesmo planta em nós sonhos e projetos que estejam alinhados com o seu propósito aqui na Terra. Mas acontece que muitas vezes o percurso entre o sonho e a sua realização nos faz desanimar, não é verdade? Muitas vezes esmorecemos na caminhada e perdemos a perspectiva diante dos obstáculos da vida, deixando morrer o que outrora nos movia. Mas Deus Pai é especialista em resgatar nosso coração e nos impulsiona a prosseguir e voltar a sonhar. E assim o permitimos, se assim o permitimos. O que morreu em você e por que isso aconteceu? Reflita. Se foi por dificuldade, uma mágoa, uma traição, algo que saiu inesperado e totalmente diferente do que você planejou, não importa. O fato é que hoje Deus nos encoraja a não olhar as circunstâncias, mas a prosseguir. Na vida, para avançarmos, precisamos tirar os olhos do que nos paralisa e fixá-los no que nos move. Exerça a sua fé e veja além. A palavra do Senhor em Gênesis 26, do 18 em diante, fala de Isaac. Isaac cavava poços, né? E poços antigamente era sinônimo de prosperidade, porque sem água não conseguia fazer nada, né? Alimentar os animais, nem plantar, enfim, dar água para os bichos, né? E Isaac cavava poços, e os filisteus invejosos iam lá e entulhavam os poços de Isaac. E muitos poços Isaac ia lá, desentulhava, ele cavava novos poços também, e ele não desistia, e ele não parava, não era invejoso nenhum que parava a vida de Isaac. Não adiantava entulhar os poços dele, que ele ia lá, abria outro, e ainda desentulhava os poços entulhados.
Então, queridos, nós não devemos desanimar nem parar por adversidades, por pessoas invejosas que queiram nos prejudicar. Nós encontramos também na caminhada, eu e meu esposo encontramos pessoas que quiseram entulhar nossos poços, acabar com nossos sonhos, mas nós estávamos indo no nome do Senhor Jesus. E é no nome do Senhor Jesus que você precisa ir caminhar. No nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus tem poder para quebrar, né, todo o mal, toda a inveja, malignidade, destruição, paralisia, né? Não deixe que o medo te paralise. O medo e a fé não tem nada a ver um com o outro. Quem tem fé não tem medo, quem tem medo não tem fé, queridos. Então tenha fé, não tenha medo, vá adiante, lute, plante, não olhe o vento, o tempo. Em nome de Jesus, continuando a nossa leitura, fala assim: não é hora de desistir. Lembre-se que são as grandes batalhas que nos conduzem a grandes vitórias. Não coloque a esperança na sua força ou capacidade, porque nós somos limitados e falhos. Lance-se diante do Senhor e você verá que Ele fará muito além do que você sonhou. E Deus faz, querido, muito além do que a gente espera, sonha, imagina. Então, não duvide do poder de Deus. O Senhor tem coisas grandes para colocar nas suas mãos. Meu tempo está acabando novamente, mas a nossa frase do dia de hoje fala assim: sempre haverá um prêmio para aqueles que nunca desistem de sonhar. Em Romanos 8,37 fala que nós somos mais que vencedores. Em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor nos faz crescer, avançar dia após dia. E nós somos sim mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, queridos, não desista do seu sonho, não desista dos seus projetos. Nosso título de hoje fala: volte a sonhar. Então, volte a sonhar. Não permita que ninguém roube os seus sonhos, os seus projetos, né? A nossa palavra-chave de hoje são sonhos. Que Deus possa realizar todos os seus sonhos para a honra e glória do nome dEle. O nome dEle vai ser exaltado através da sua vida. As pessoas vão reconhecer que você é um servo de Deus, uma serva de Deus honrada e abençoada. Em nome de Jesus, um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor.